aula de hoje eu vou mostrar para vocês os componentes importantes em uma instalação elétrica. Eu vou mostrar para vocês a termografia, tá? Eu liguei algumas cargas aqui, uma carga de valor pequeno. Vocês podem observar aí que essa carga é um chuveiro, uma resistênciazinha de chuveiro, me dando aí 11 amperes. Eu botei ela num balde só para exemplificar. Vocês podem observar, tá lá a resistência do chuveiro, né, com 11 amperes, ela está conectada naquele ponto ali. E agora eu vou mostrar para vocês, como já havia vocês solicitado, eu vou mostrar a termografia, né? Então eu vou mostrar a termografia do quadro. Olha lá, vocês podem observar, temperatura 31 graus, né? 29, vocês podem estar observando. Agora eu vou descer um pouquinho para mostrar para vocês a termografia lá no ponto onde o chuveiro está conectado. Normal, porque está dentro da especificação do condutor, vocês podem observar lá, a temperatura chega a 30 graus. Voltando aqui para o quadro, né, vamos posicionar no quadro elétrico, vou afastar um pouquinho. Aí vocês têm lá a temperatura no quadro elétrico, né? Os condutores, temperatura normal, em torno de 30,5 graus. Né? Botei uma carga pequena, né? Essa carga é a carga de um chuveiro, de 11 amperes de corrente, na resistência que eu mostrei para vocês. Tá? Olha aí para vocês verem que a temperatura ela mantém nesse valor de 30 graus, porque tudo está especificado, olha o condutor, está especificado em conformidade com a capacidade de condução do condutor. Então, dessa forma, pessoal, eu faço aí uma termografia que tantos de vocês solicitaram para fazer. Tá? Então, a gente faz a termografia do quadro elétrico na inspeção e verifica alguns pontos de aquecimento. Nesse nosso experimento, apenas trabalhando com uma temperatura de 30 graus, porque tudo está dimensionado de forma adequada. Um abraço a todos vocês e fique ligado no canal da Universidade da Elétrica. Olá pessoal, vamos para mais uma aula, a nossa aula A210, no nosso canal Universidade da Elétrica. É uma aula mais instrutiva, onde eu vou mostrar para vocês, eu montei aqui uma maquete, né, de os componentes que devem possuir uma instalação elétrica residencial, é o caso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vocês estão observando aí um pequeno quadro, né? Nesse quadro tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Nós temos um disjuntor geral, curva C, eu botei um C16, 16 amperes. Depois temos um DR, que é um interruptor diferencial residual para choque elétrico. E depois nós temos um circuito para iluminação, um circuito para tomada de uso geral e um circuito que vai alimentar essa tomada que eu tenho aqui mostrando para vocês, que é uma tomada de uso específico. Então são 3 circuitinhos, um atendendo a iluminação, o outro atendendo uma tomada de uso geral e o outro atendendo uma tomada de uso específico. Observando aqui, vocês podem observar, né, que eu tenho aqui o DPS, dispositivo de proteção contra surto, tenho o disjuntor geral, podem observar que é um disjuntor de 16 amperes, está aqui, curva C, 16 amperes. Depois eu tenho o DR, eu tenho um outro disjuntor também de 16, todos os 3 são de 16, como é uma maquete. Tem o barramento ali que fecha, como o circuito é monofásico, fecha a fase para esses 3 circuitos. Então, pessoal, tenho aqui do lado, muito importante, o barramento de neutro e aqui do lado eu tenho o barramento de terra. Então, basicamente, são esses componentes que a sua instalação elétrica deve possuir. Aqui nós temos a tomada de uso geral, o meu interruptor simulando o circuito de iluminação e ali nós temos a lâmpada sendo acionada pelo circuito de iluminação. E aqui o dispositivo DR, né? Quando a gente toca no botão de teste,
ele vai provocar o desarme geral, porque esse DR ele é geral atendendo a todos os circuitos. Olha, acionou. Então, basicamente, são esses os componentes necessários numa instalação elétrica. Agora eu vou fazer uma termografia para vocês, para a gente finalizar essa aula de hoje. Olá, pessoal, vamos para mais uma aula, a nossa aula A210, no nosso canal Universidade da Elétrica. É uma aula mais instrutiva, onde eu vou mostrar para vocês, eu montei aqui uma maquete, né, de os componentes que devem possuir uma instalação elétrica residencial, é o caso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vocês estão observando aí um pequeno quadro, né? Nesse quadro tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Nós temos um disjuntor geral, curva C, eu botei um C16, 16 amperes. Depois temos um DR, que é um interruptor diferencial residual para choque elétrico. E depois nós temos um circuito para iluminação, um circuito para tomada de uso geral e um circuito que vai alimentar essa tomada que eu tenho aqui mostrando para vocês, que é uma tomada de uso específico. Então são 3 circuitinhos, um atendendo a iluminação, o outro atendendo uma tomada de uso geral e o outro atendendo uma tomada de uso específico. Observando aqui, vocês podem observar, né, que eu tenho aqui o DPS, dispositivo de proteção contra surto, tenho o disjuntor geral, podem observar que é um disjuntor de 16 amperes, está aqui, curva C, 16 amperes. Depois eu tenho o DR, eu tenho um outro disjuntor também de 16, todos os 3 são de 16, como é uma maquete. Tem o barramento ali que fecha, como o circuito é monofásico, fecha a fase para esses 3 circuitos. Então, pessoal, tenho aqui do lado, muito importante, o barramento de neutro e aqui do lado eu tenho o barramento de terra. Então, basicamente, são esses componentes que a sua instalação elétrica deve possuir. Aqui nós temos a tomada de uso geral, o meu interruptor simulando o circuito de iluminação e ali nós temos a lâmpada sendo acionada pelo circuito de iluminação. E aqui o dispositivo DR, né, quando a gente toca no botão de teste, ele vai provocar o desarme geral, porque esse DR ele é geral atendendo a todos os circuitos. Olha, acionou. Então, basicamente, são esses os componentes necessários numa instalação elétrica. Agora eu vou fazer uma termografia para vocês, para a gente finalizar essa aula de hoje.